puder fazer alguma revisão. Bom, vamos lá. Todo mundo está vendo ali o compartilhamento? Está tranquilo? Tranquilo. Opa, tranquilo, professor. Maravilha. Bom, pessoal, vocês estão estudando aí, né, essas últimas 4 semanas ali, da semana 9 para frente. Nessa parte de engenharia, a gente viu ali todos os conceitos de metodologia, de desenvolvimento e tudo mais, e uma das coisas que a engenharia de software também traz, né, e a gente foca bastante nessa parte, é a análise de requisitos. Tá? Por que essa questão da análise de requisitos? Porque é com requisitos, com essa análise, é que a gente vai entender claramente o que a gente vai desenvolver no sistema. É claramente como que o sistema vai funcionar. Então, eu estou trazendo, sempre nessas aulas que a gente foca em requisitos, alguma descrição, e muitas vezes uma descrição, assim, não completa, mas também não muito falha, tá? O que a gente encontra no dia a dia são descrições assustadoras de determinados problemas. Ainda mais se você partir para esses sites que procuram freelancers para resolver determinados problemas, a descrição é muito simples. Preciso de um relatório. Quanto você cobra? Tá, mas e aí? Que relatório? Quais informações desse relatório? De onde vai sair os dados desse relatório? Vai ter filtro? Não vai ter filtro? Simplesmente quebra de página? Como é que vai funcionar? Layout e tudo mais. Tudo isso, né, toda essa parte de definição faz parte dos requisitos. São nos requisitos que a gente vai estar identificando isso. E um ponto crucial, apesar de estar sendo discutido um pouco mais adiante nas próximas aulas, é a parte do teste de software. Ô, professor, mas eu não estou partindo para desenvolvimento de software. Tá, mas você consegue testar também os requisitos. Tá? O que você vai testar no requisito? É texto, como é que eu vou testar um texto? Calma. O teste que vocês vão fazer nesse requisito é justamente o entendimento desse requisito. Se o que você entendeu, né, da parte que o analista escreveu ali, se ele está claro, objetivo, e se a hora que chegar lá para ser desenvolvido, ou na hora que chegar para listar as tarefas de cada requisito, ele está coerente e vai ser fácil de entender e, consequentemente, se o que vai ser proposto condiz com a necessidade do cliente. Por isso que é fundamental essa parte dos requisitos. Tá? Então, eu trouxe aqui uma breve descrição, pois eu posso compartilhar esse documento com vocês lá sem problemas, tá bom? Não vai impactar em nada com relação a isso, é um documento que eu peguei online, então tá tranquilo. Bom, o que é o nosso problema aqui? Sistema para oficina eletromecânica de veículos. Já entendemos o que, só pelo título, que é oficina de carros e tudo mais, que cuida mais da parte eletrônica. Pode ser o quê? Um autoelétrico, né? Traduzindo aí, né, no convencional. Bom, então ele fala aqui algumas informações sobre essa descrição. Uma visão geral do sistema. Tá? O sistema para oficina eletromecânica carrão, nome sugestivo, tem por objetivo principal o gerenciamento dos consertos efetuados em veículos e a manutenção de estoque de peças. Ó, que legal. Por aqui, a gente já começa a analisar e ver que a gente vai ter que fazer o quê? Cuidar, né, dos veículos que entram e saem da oficina, ou seja, guardar informações desses veículos, e também gerenciar o estoque de peças. Entradas, saídas, né, trocas, que podem ser uma necessidade ou não, mas a gente já está pensando nisso. A oficina possui funcionários com especialidades em mecânicas e eletricidade de veículos. Ó, já temos o quê? Uma informação sobre gerenciamento de funcionários e especialidade desses funcionários. Tá? Então, a gente já vai assimilando essas informações, que devem ser, só um minutinho aqui, tá?
A realização do conserto pode utilizar-se de peças em estoque que devem ser debitadas automaticamente do estoque, saídas do estoque. Os funcionários recebem percentuais de comissão sobre o serviço de mão de obra executado. Além de cobrar a peça, cada serviço tem o quê? Um tempo de mão de obra. E o funcionário vai receber uma comissão sobre esses serviços executados. De acordo com o proprietário da oficina. Então, ele vai cadastrar a comissão aí para cada serviço. O sistema deve também permitir o controle de compras efetuadas dos fornecedores, entrada no estoque e, consequentemente, ter um controle de fornecedores. Tá? Ou seja, a gente vai ter que também gerenciar os fornecedores e, consequentemente, cada peça ou as peças que esses fornecedores vendem, o tipo de peças que esses fornecedores vendem, tá? Que podem ser precedidas de pedidos ou podem ser feitas diretamente. Então, vamos ter que gerenciar esses vendedores, esses fornecedores, para que a gente saiba para qual que a gente vai pedir cada determinado tipo de peça. Então, pessoal, notem que nessa breve leitura, de certo modo, já extraímos os requisitos do nosso sistema. Essa descrição está falha aonde? Apesar da gente já saber o que a gente deve fazer com o sistema. Quais informações que a gente vai guardar de veículos, de funcionários, de peças, tá? De serviços, que teriam que ter o quê? Uma interação, nesse caso, com o dono da oficina, ou até com os funcionários dessa oficina. Mas a gente já consegue definir alguns requisitos. Como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai definir esses requisitos? Tá? Quando a gente fala em requisitos, a gente vai colocar uma descrição do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, quando ele fala de veículos, nós temos que entender o seguinte: nós temos que ter um cadastro de veículos, tá? O que a gente pode colocar desses veículos? Uma placa, o fabricante, o modelo, o ano de fabricação, né? O ano, modelo de fabricação, a cor, né? Então, são informações do veículo. Se a gente está cadastrando um veículo, obviamente a gente já pode partir também para onde? Para o cadastro do proprietário desse veículo. Então, a gente já vai ter um requisito aí de cadastro de proprietários de veículos. Tá? Que informações a gente vai colocar? O nome, CPF ou CNPJ, dependendo se ele for uma pessoa jurídica ou física, o endereço, um telefone de contato, informações básicas, né, nesse princípio que a gente já vai identificando, mesmo sem ter sido colocado aqui na descrição. Vincular, obviamente, o veículo ao proprietário dele. Então, o cliente dessa oficina vai estar vinculado a um veículo, porque ele pode ter mais de um veículo. Ou ele pode vender um veículo que ele tinha e colocar outro. E comprar outro, consequentemente, na hora que ele chegar, vão ter que incluir esse novo veículo. Ah, vai excluir o veículo anterior? Nessa descrição, o proprietário da oficina não falou que vai ou não. Porque se excluir o veículo, vai perder todo o histórico que foi feito naquele veículo anterior. E se o novo proprietário do veículo anterior também frequentar a oficina? Ele pode ter ali um histórico de tudo que foi feito anteriormente naquele veículo que ele comprou, sendo que é da mesma oficina. Então, guardar um histórico, né, de manutenções nesse veículo. Cada serviço que vai ser prestado vai ter o quê? Um veículo relacionado. Nesse veículo vai estar uma relação dos serviços que serão executados. Se a gente tem uma relação dos serviços que serão executados, a gente também tem que ter um cadastro de serviço. Por exemplo, trocar a lâmpada de freio. Qual que é o tempo disso? 5 minutos?
10 minutos? O funcionário vai receber comissão por esse serviço? Vai. Talvez 5% da mão de obra. E quanto que é trocar uma lâmpada de um carro? Sei lá, R$ 10 de serviço de mão de obra? Ou, às vezes, não tem um custo por ser um serviço muito rápido. Tá? Então, isso vai ter que constar nessa nossa análise, que ele pode ou não informar o custo desse serviço e, consequentemente, informar ou não a comissão que o funcionário vai receber por aquele serviço. Se a gente está pensando nisso no cadastro do serviço, quando esse serviço for atribuído a um veículo, nós vamos ter que atribuir também um funcionário que vai trabalhar neste veículo, naquele serviço que está sendo prestado. Ah, ele vai ser sempre o mesmo funcionário? Não. Cada vez que o veículo entra na oficina, ele abre uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço vai ter lá o veículo, o funcionário que vai executar o serviço e a sequência de serviços. Consequentemente, aliado a isso, vai ter que ter também nessa ordem de serviço o quê? As peças que foram trocadas. Claro que não vai ser na mesma sequência, isso vai ser separado, porque serviço vai ter um gerenciamento e peças terão outro gerenciamento. Então, dentro dessa ordem de serviço, tem duas separações: serviços prestados, peças executadas. Tá? Para ter esse gerenciamento e saber exatamente o que gastou de mão de obra e o que gastou de peça nesse serviço. Na hora de emitir isso, sai tudo junto, mas o controle tem que ser feito separadamente. Então, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês agora, a gente vai entrar nessa parte aqui, ó, que é o quê? Os requisitos. Aqui já está definido os requisitos, ó. O que eu acabei de falar aqui? O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção de clientes. Mesma coisa, né? Os clientes, os donos dos veículos. Com os seguintes atributos: nome, endereço, cidade, estado, telefone, e-mail, documento de identificação, data de nascimento e nome dos pais. Foi o cliente que pediu essas informações. O sistema deve, com o próximo requisito, o sistema deve permitir a inclusão, alteração, remoção de veículos presente em um cliente. Não, desculpa, pertencente a um cliente. Tá? Com atributos tais como ano, marca, modelo, cor, placa, quilometragem, tipo de veículo, por exemplo, automóvel, caminhão, ambulância, motocicleta. Se ele está colocando aqui o tipo de veículo, significa que a gente vai ter que ter o quê? Um cadastro também de tipo de veículo. Então, a gente vai ter que ter aqui um outro requisito. O sistema deve permitir a inclusão, alteração, remoção de tipos de veículos, né? Com os seguintes atributos: tipo de serviço. E, às vezes, ou melhor, tipo de veículo. Por quê? Porque o dono da loja pode cadastrar mais ou não. Por exemplo, aqui ele colocou automóvel, caminhão, ambulância, motocicleta, etc. Pode ser trator, pode vir o quê? Ônibus, enfim, outros tipos de veículos, né? Máquinas pesadas, né? Bicicleta elétrica, enfim. Aí vai surgir uma infinidade. Então, esse também é um novo requisito. Né? O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção de funcionários da oficina com os seguintes atributos: nome, endereço, cidade, estado, telefone, e-mail, documento de identificação, data de nascimento, especialidade, se ele é mais na parte de oficina ou na parte elétrica, salário fixo e porcentagem de comissão. Olha só, porcentagem de comissão vai ficar para o funcionário, tá? Então, aquela inferência que eu estava fazendo de estar no serviço, não vai existir no serviço, vai estar vinculado ao funcionário. Tá? Então, mudando já essa parte para atender o quê? As necessidades do cliente.
Eu havia inferido algo e esse algo mudou, certo? E aí, se vocês notarem aqui, ó, a gente vai ter uma quantidade de requisitos falando, né, de tudo que está acontecendo de acordo com a especificação da descrição e a conversa com o usuário. Então, pessoal, esse é um documento padrão para emissão de requisitos. Aqui ele faz uma separação, ó, requisitos de processamento, requisitos de entrada, tá, requisitos de saída, mas não tem essa necessidade. Eu posso colocar todos os requisitos na sequência sem problemas. Tá? E assim a gente vai tratando todas essas informações. Ok? E aí, feito essa parte dos requisitos, né, aqui ele coloca os requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais são aqueles requisitos que você deve ter, mas que ele não vai impactar diretamente na análise do que o sistema deve fazer. Mas, por exemplo, o sistema deve ter a capacidade de recuperar os dados perdidos, ou seja, trabalhar com a confiabilidade no sistema, a eficiência, ele deve retornar as consultas em menos de tanto tempo, tá? Deve fazer a impressão de relatórios em tanto tempo. Então, alguns, né, conceitos aqui, inclusive chegando ao quê? Até o SGBD, que vai ser utilizado nesses requisitos. Ok? Aqui ele coloca um glossário explicando alguns termos, né? Que às vezes é interessante ter, quando for algum termo técnico, mas vocês vão extraindo esses requisitos de acordo com a necessidade que vocês vão tendo. Tá? Ah, preciso de X, preciso de Y. Tá? E aí, vocês chegam a esse documento aqui. Claro que é um documento bem simples, a maioria dos documentos são muito maiores, existem muito mais requisitos, tá? Mas o sistema é simples. A partir desses requisitos aqui, é que vocês vão extrair o quê? As atividades, que é o desmembramento do requisito para gerar em atividades menores. Comentei com vocês, vocês têm o grande, e aí vocês pegam esse grande e dividem em problemas menores, porque resolvendo os menores, vocês conseguem resolver o grande. E é muito mais fácil resolver um problema pequeno do que resolver um problema grande. Tá? Problemas pequenos são mais rápidos, mais simples e mais tranquilos de serem resolvidos. Né? E assim a gente vai tratando. Como que a gente faz um teste no requisito? Por exemplo, o sistema deve debitar automaticamente do estoque as peças utilizadas na ordem de serviço. Está claro para vocês que cada peça que eu colocar na ordem de serviço vai ser descontada do estoque. Não tem dificuldade aqui de entender isso, tá? Tá bem tranquilo. Agora, o sistema deve permitir que diversos funcionários participem de uma mesma ordem de serviço, desde que seja em tarefas diferentes. Ou seja, cada tarefa de mão de obra a ser executada em uma ordem de serviço pode ser atribuída a um funcionário diferente. Ó, aqui, ele já talvez gerou aqui uma pequena confusão nesse requisito, se a gente analisar. O 3. O sistema deve permitir que diversos funcionários participem de uma mesma ordem de serviço. Ou seja, eu posso adicionar vários funcionários, eu posso colocar 3, 4 funcionários para trabalhar no mesmo veículo. Beleza? Até aí, tá ok, tranquilo. Desde que sejam tarefas diferentes. Bom, então, se eu tiver serviços diferentes, né, eu vou ter que colocar, então, aqui no máximo, um funcionário para cada serviço. Tá? Dá a entender isso, mas a descrição não ficou tão clara quanto a gente precisava.
Então, o que que eu faço quando eu estou testando isso? Eu anoto esse requisito e peço para o analista reescrever ele. Ó, cada ordem de serviço, desculpa, cada tarefa que consta em uma ordem de serviço, deverá ser executada unicamente por um funcionário. Tá? Já deixa claro que, se eu tiver vários funcionários na ordem, somente um vai poder fazer cada tarefa. Aqui dá a entender que talvez eu possa colocar 2 funcionários para fazer a mesma tarefa. Tá? Imagine se eu for trocar um motor de um carro. Eu vou colocar a tarefa, trocar o motor do carro. Eu vou colocar somente um funcionário para trocar o motor? Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Porque talvez as coisas não estão dentro do que se espera, dentro de uma realidade. Então, esse seria um requisito a ser revisado e talvez até ser conversado com o cliente para ver se é isso mesmo que as coisas estão acontecendo. Tá? Por quê? Porque tem serviço que não dá para fazer sozinho. Tá? Então, tem que ver claramente esse detalhe para verificar isso. Por quê? Porque depois que estiver funcionando, pode ser que na implantação do cliente isso dê algum problema. Tá? Então, quando eu falo teste de requisito, esse é um ponto que deve ser tratado. Esse é um ponto que deve ser analisado para ser discutido. Tá? Partindo dessa parte, pessoal, né? Aqui, por exemplo, como eu disse das atividades, então o que que eu vou poder dividir isso daqui em mais de uma atividade? Por exemplo, inclusão de vários funcionários dentro de uma ordem de serviço. Você está incluindo vários funcionários. Depois, qual que seria outra tarefa? Vincular um funcionário a cada uma das tarefas dessa ordem de serviço, a cada um desses serviços. Então, essa é uma segunda tarefa. Uma terceira tarefa, permitir que um único funcionário seja atribuído a várias tarefas ao mesmo tempo. Né? Essa é uma outra atividade que vai fazer parte desse requisito, uma outra tarefa. Bloquear 2 funcionários, que a gente ainda está discutindo isso, que eu acho que está errado, para executar uma determinada tarefa. Tá? Então, não vamos poder ter 2 funcionários executando uma mesma tarefa. Mas, essa última atividade aqui, a gente tem que rever essa questão do requisito, se ela está ou não correta de verdade. Porque surgiram dúvidas. Não estou entendendo claramente o que é para ser feito. Então, a gente pede para reescrever esse requisito. E vocês, sendo analista ou gestores, têm que conseguir fazer isso. Tá? Senão, vai dar problemas. Ok? E aí, pessoal, a gente vai confeccionando todo esse documento na parte de requisitos. Um outro ponto, né, que a gente também vai tratar, né, é com relação a isso. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Um documento de requisitos. Alinhado a esse documento de requisitos, a gente vai ter um documento de tarefas. Por que tarefas? Porque essas tarefas vão ser provenientes de um requisitos. Tá? E a partir daí a gente vai fazer o quê? Começar a colocar essas tarefas para complementar a documentação. Tá? Como que a gente vai complementar essa documentação? A gente vai começar a definir quem vai ser o responsável por cada uma dessas tarefas e, consequentemente, começar a modelar o nosso sistema. Começar a pegar essas tarefas
e deixá-las ainda, quando necessário, mais claras. Ou seja, definir, tá? Exatamente, o negócio que eu abrir. Definir exatamente, tá, como cada uma das tarefas serão implementadas. Para isso, a gente vai entrar no quê? No caso de uso. O que é esse caso de uso? É uma forma que a gente vai descrever todos os caminhos para a execução de uma determinada tarefa. Então, eu vou pegar aqui como exemplo para vocês, né, o seguinte. Vamos pegar aqui o primeiro requisito aqui, que é a inclusão do cliente. Ó, eu já vou usar aqui, como de cara, o documento de identificação desse cliente. Então, eu tenho aqui os requisitos, digamos que isso daqui está certo, já foram definidas as tarefas. Agora, a gente vai começar a montar o quê? O caso de uso. E para isso, tá, é um documento que a gente usa quando a gente tem um requisito muito complexo, que está difícil de entender ele como texto. Então, a gente quer definir claramente como que o sistema deve fazer essa informação. Então, caso de uso, eu vou colocar aqui, ó, requisito 01, então eu vou colocar aqui, ó, cadastro de cliente. Quando a gente vai fazer um cadastro de cliente, como que isso deve funcionar? Pode ser que o cliente seja novo, mas pode ser que o cliente já exista lá e eu estou tentando cadastrar ele de novo. Né? Então, o primeiro passo aqui, né, que eu vou até colocar aqui, para ficar mais claro, é abrir, né, o cadastro de cliente. É o primeiro passo. Segundo passo, informar o documento de identificação. Por que informar o documento de identificação? No caso do CPF, o CPF é único. Né? Então, a gente já vai estar sabendo aqui, né, se o documento existe já ou não no banco. Na sequência, verificar se o cliente já está cadastrado. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que ver, senão eu vou gerar o quê? Uma duplicidade de cadastro de cliente, desse cliente, no meu banco de dados, no meu sistema. E a hora que eu for pesquisar, ele vai trazer dois. Então, eu tenho que verificar se o cliente já está cadastrado. Verificado se o cliente já está cadastrado, incluir o nome do cliente e depois incluir os demais dados do cliente. Aí entra o quê? Entra o endereço, entra, né, cidade, entra o telefone, entra uma série de informações. Feito isso, salvar o cliente na base de dados. Finalizar o processo de cadastro do cliente. Emitir a mensagem, cliente cadastrado com sucesso.
Ó, o caso de uso é isso, pessoal. É você definir passo a passo como que vai ser executado cada requisito ou cada atividade proveniente daquele requisito. Essa parte aqui é uma atividade que é o quê? Cadastro de cliente. Eu posso ter aqui mais uma, e ainda relacionado ao caso de uso requisito 1, ó, ainda pensando no requisito 01, eu posso ter o que aqui? Manutenção dos dados do cliente, que é um novo caso de uso. Por quê? Como que eu vou fazer a manutenção dos dados do cliente? Ou seja, verificar se os dados do cliente estão coerentes, estão atualizados. Posso vir aqui, abrir o cadastro do cliente, pesquisar se o documento da identificação está cadastrado no sistema. Listar os dados demais, né? Gente, permitir que os dados possam ser alterados de acordo com a necessidade. Salvar os dados do cliente, os dados atualizados, né? Do cliente na base de dados. Finalizar o processo de atualização dos dados do cliente, emitindo a mensagem cliente, dados do cliente atualizados com sucesso. Olha, ficou claramente especificado todos os passos que devem ser seguidos. Ah, professor, mas como é que eu vou listar os dados do cliente? Opa, peraí. Isso daí é um negócio padrão que o programador já sabe fazer. Ele vai lá no banco de dados, vai fazer um select no banco de dados, passando o quê? O documento de identificação do cliente, pegar todos os dados e listar os dados na interface gráfica, né, no front-end. E a partir daí o funcionário vai ver, conferir. Fulano, seu endereço mudou? Você mudou de telefone? Como é que eu vou fazer isso? Uma coisa? Ah, tá ok? Tá. Salva, dados do cliente salvo com sucesso. Tá? A gente não tem, tá, pessoal, quando a gente faz esse tipo de análise, informar, ó, você vai pegar no banco de dados, você vai rodar a cláusula select, assim, assim, assado, vai pegar esses dados, vai trabalhar da seguinte forma no código ali, para fazer isso. Isso é função do desenvolvedor, é função do programador. Nós temos que passar para ele as etapas que ele tem que seguir. Por quê? Ele tem que realizar essas etapas e retornar esses dados que foram passados, né, de acordo com a necessidade do cliente em ter o software que está sendo desenvolvido. Tá? Eu poderia ter aqui mais o quê? Mais um caso de uso ainda referente ao requisito 1 sobre a exclusão do cliente. E vai chegar num ponto que
se o cliente tiver serviços feitos, ele não pode excluir o cliente e dar a mensagem. Por ter serviços trabalhados, o cliente não pode ser excluído. Senão, exclui o cliente. Por quê? Simplesmente cadastrou, o cliente não fez serviço nenhum. Tá? Então, isso pode ser um caso de uso aonde vai ter essa regra que, se o cliente já fez serviço ali na oficina, ele não pode ser excluído. O mesmo vai valer para carros, né, para veículos. Se o veículo já fez serviço ali, não pode ser excluído. Tá? Ah, e funcionário? Funcionário também. Se o funcionário já prestou serviço, consertou algum carro, ele não pode ser excluído. O que pode ser definido é funcionário afastado, ou funcionário não é mais, né, empregado aqui, funcionário não é mais atuante, né, funcionário desligado. Então, a gente pode ter uma flag lá no cadastro, funcionário desligado. O que vai acontecer? Ele não vai poder, né, ser atribuído a nenhum serviço, porque ele já foi desligado da oficina. Então, tudo isso a gente vai descrevendo nos casos de uso. Tá? Eu fiz aqui, pessoal, a representação textual do caso de uso. A gente pode fazer essa representação graficamente. Tá? Graficamente, depois que vocês verem essa aula, verem outra, a gente pode até mostrar no próximo encontro virtual a definição gráfica de um caso de uso. Tá? Mas aqui é o básico que a gente precisa saber. Então, você pode ir gerando esses documentos. Claro que, vamos lá, ó. Pergunta que todos fazem. Professor, eu tenho que fazer casos de uso para todos os requisitos ou para todas as atividades? Não. Tá? Quando que a gente usa casos de uso? Quando a regra de negócio que vai ser implementada ali, ela é mais complexa. Tá? Ela é uma regra muito particular daquele cliente, não é algo comum que a gente está acostumado já a estar vendo, e precisa passar para o desenvolvedor claramente como ele vai desenvolver aquilo ali. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Claro, a gente está desenvolvendo um sistema aqui para uma oficina mecânica. Mas eu já tive que desenvolver um sistema para uma empresa que operava na Bolsa de Valores. Tá? Ela tinha um investimento na Bolsa de Valores. Era um sistema que ele era atualizado diariamente. Tá? Na verdade, se for contabilizar ainda, ele teria que ser atualizado mais de uma vez no dia, mas a empresa, o cliente pediu, ó, no final do dia eu vou fazer a atualização somente do ponto final. Então, o que que acontece? Existia um cadastro de cliente, beleza? Esse cliente comprava ações na bolsa através da operadora ali, né? E, consequentemente, se essa ação variava, o cliente poderia ganhar ou poderia perder. Se o cliente perdia dinheiro, ele começava a ficar com um saldo negativo, tá? Esse saldo ficando negativo, ele teria que fazer o quê? Tá investindo dinheiro para subir esse saldo e deixar ele no mínimo zerado. Tá? Então, tinha todo esse controle, né? As ações começaram a cair, ele começa a ficar com saldo negativo, ou seja, ele está perdendo dinheiro. O que que acontece? Ou ele vai lá e vende essas ações e assume o prejuízo, ou ele começa a injetar dinheiro ali para poder subir de novo. Então, esse é um processo que não é comum. Não é comum da gente desenvolver um sistema para negociação em bolsa. Então, isso é uma regra de negócio, é um requisito que a gente tem para poder estar sabendo claramente como implementar. E olha que complicado, porque eu dei aqui
uma única regra que eles pediam. Tinha uma infinidade de outras regras que tinham que ser tratadas dia a dia, inclusive informações anteriores que eram utilizadas para fazer um cálculo ali no momento. Tá? Então, era um processo mais delicado. Tá? E isso teve que ser feito um caso de uso, teve que ser feito um esboço, apresentar esse esboço para o cliente, discutido como isso ia ser feito um teste de mesa, que vocês também vão estar vendo nas próximas aulas, testando aquilo ali para comprovar. Funciona? Funciona. Então, vamos partir para a escrita do código para a implementação. Então, pessoal, a engenharia de software, ela vem justamente para isso. Ela vem para gerir isso, ela vem para trazer essas informações e facilitar o trabalho. Se eu não uso, né, todo esse contexto, né, esse conceito de informações, e pego, ó, vou criar um caso de uso, vou fazer uma análise de requisitos, vou entender exatamente como é que isso funciona, vou descrever, vou por etapa do que eu tenho que fazer, vou discutir isso com o cliente, ao final, nada do que ele desejava seria implementado. Por quê? Porque eu não tinha ainda o entendimento claro do que era para ser implementado. É algo que não é cotidiano, tá? Não é algo assim simples, né? É algo específico, muito específico, tá? Do que está acontecendo, né? Do que você está implementando. Então, essas minúcias é que a gente tem que dedicar um tempo maior na metodologia de engenharia de software. Por quê? Se a gente for documentar o sistema inteiro, com casos de uso, todos os passos detalhadamente, perfeito, bonitinho, esquece aqueles 70% de tempo que você usa na documentação. Isso vai ficar muito. E a gente vai se prender tanto na documentação que o cliente simplesmente vai pagar pela documentação e não pelo software que ele quer receber. E ele vai ficar insatisfeito por quê? Porque a gente só fez documentação. Documentação é o grau, o nível de detalhamento que a gente está utilizando é justamente a gente que vai definir. Por quê? Nós temos ideia do que a gente tem que fazer. Conhecemos aquele assunto? Não. Então, eu tenho que detalhar mais esse ponto aqui, para que a partir daí o desenvolvedor consiga implementar isso e atenda aos clientes. Tá? Atenda ao cliente ou aos clientes, dependendo do software que ele está desenvolvendo. Então, é saber ponderar. Ah, é algo simples? É. Não preciso fazer uma documentação, né, à risca ali, mais detalhada. Não, posso deixar isso mais, menos objetivo, vamos dizer assim. Não, é algo que é específico desse cliente, é uma regra de negócio que só ele usa. O desenvolvedor, ele não vai ter conhecimento, ou então ele vai implementar segundo o que ele já está acostumado, e aí não vai dar certo. Tá? Então, eu tenho que deixar isso claro. Tá? Então, a gente tem que tomar isso, cuidado. Né? Para vocês terem ideia, eu vou dar um outro exemplo para vocês de um outro sistema que eu desenvolvi. Tá? Esse outro sistema era para uma cozinha industrial. Então, o que acontecia? Produzia-se alimento, tá? Tinha-se a receita de tudo que era produzido nessa cozinha. No final do dia, fechava-se o cardápio para o próximo dia, tá? Então, a produção do dia seguinte estava inteiramente focada nesse cardápio, já tinha-se uma prévia de quantas, né, quantas quentinhas seriam produzidas, né, ou seja, para quantas pessoas a alimentação produzida era, né, a gente fala quentinhas, mas na verdade eles serviam também a comida em empresas, então não mandava a mesa, né, as cubas com cada uma dos alimentos para atender uma empresa, e essa empresa tinha quantos? Ah, são 50 funcionários.
Então, supostamente, tinha que fazer o quê? Produzir comida para 50 funcionários para aquela empresa, para 50 pessoas. Então, eles tinham uma meta, né, de comida, né, de pessoas que eram atendidas no próximo dia, sem contar as quentinhas que eles vendiam ali também, pontualmente. O pessoal ligava, eu quero 10, quero 5. Então, isso acontecia no decorrer do dia, né, ou seja, no dia seguinte. Mas tudo isso tinha que estar preparado, eles tinham essa margem de aumento que também já era calculada. Tá? Então, olha só, será que toda cozinha industrial funciona dessa forma? Na produção? Não, é uma regra específica. Então, fechado o cardápio no dia, já tinha que gerar um relatório, tá, de quantas refeições seriam produzidas. Então, eles já tinham isso contabilizado, porque tinham os clientes, e para cada cliente tinha a quantidade de refeições que era enviada. Desde o que o cliente era servido lá, né, no refeitório, ou que era encaminhado já as quentinhas prontas. Então, já tinha isso, cliente A, 50, cliente B, 30, cliente C, 40, cliente D, 80, então eles já tinham isso. De acordo com o cardápio e a quantidade que era fixa deles, colocava-se mais ou menos 20% acima. Então, quer dizer, se a produção fixa deles era de 500 refeições, colocava-se mais 20%, que era para 600 refeições. Então, era produzido mais 100 refeições a mais do que o normal. E isso, obviamente, estava dentro da margem que eles já calculavam. Tá? Então, o sistema tinha que fazer esse cálculo. Então, fechou o cardápio, adiciona a quantidade de refeições que iam ser produzidas, mais, vamos dizer assim, a folga, né, que era 20%, e a partir daí, quanto de de matéria-prima, vamos dizer assim, de arroz, de carne, de feijão, de óleo, de sal, de pimenta, de salada, né, de acordo com as receitas, seriam utilizadas no dia seguinte. Então, eles queriam saber isso, ou seja, todo o que ia ser utilizado na manhã seguinte para começar a produção das refeições, se eles tinham isso no estoque. Porque se eles não tinham, eles já tinham que sair para providenciar isso. Fazer a compra, ligar para o fornecedor tinha que entregar. Ah, o fornecedor vai ter que entregar tomate, batata, cebola, alho, no manhã seguinte. Então, quanto? Ó, ô, seu Zé, tá quitando, amanhã você tem que me entregar uma caixa de tomate de 50 quilos. Tá? Então, isso já estava preparado para ser produzido. Uma regra específica deles. Eles criaram dessa forma. Então, o sistema tinha que atender essa regra. Para isso, tinha que ter um detalhamento mais claro do que ia ser feito. Um outro ponto que era específico deles, tá, era assim, isso deu um trabalho, e era um trabalho, uma regra de negócio tão complexa para fazer o cálculo, envolvia tanta coisa que vocês não fazem ideia. Eles compravam quase que diariamente os produtos. Então, por exemplo, eles compravam lá, hoje, 120 quilos de arroz. Quanto que saiu o quilo do arroz? Melhor, quanto que saiu o saquinho de 5 quilos de arroz? Ah, saiu R$ 20. Então, calculava-se que o quilo de arroz, nessa compra, era R$ 4, o quilo do arroz. E isso acontecia para todas as mercadorias, tá? Tudo que eles compravam. Amanhã, eles compraram mais 100 quilos de arroz. Só que o quilo do arroz que eles compraram amanhã saiu a R$ 6. Então, cada compra que eles faziam, você tinha que guardar a quantidade e o preço daquela compra. Né? Uma regra deles. Você não usava um preço médio ou um preço mais alto, não. Eles eram específicos. Se eles pagaram nesse lote, né, de compra de arroz R$ 6, tinha que ser R$ 6.
Se eles pagaram dessa nota fiscal, né, nesse lote de arroz, R$ 5, tinha que ficar R$ 5. Então, você tinha 120 quilos de arroz a R$ 5 e 100 quilos de arroz a R$ 6. Eles iam produzir as refeições. Digamos que eles utilizassem 140 quilos de arroz para produzir a refeição que eles estavam produzindo. Desses 140, olha só, 120 quilos eram a R$ 5 e 20 quilos eram a R$ 6. Então, o sistema tinha que fazer o quê? Ó, a gente usou 140 quilos. Qual foi o custo desse arroz nessa produção? 120 vezes 5, 20 vezes 6 e somava. Uma regra de negócio específica dessa empresa. Então, o desenvolvedor vai saber que ele tem que fazer esse tipo de cálculo quando ele for calcular o custo unitário de cada refeição no relatório. Ele não vai fazer isso, ele vai fazer o custo médio. Ou ele vai pegar o valor mais alto, né, a última compra que teve, que foi a R$ 6 o quilo, e vai usar esse. Então, isso é uma regra que tem que ser especificada no caso de uso. Ó, no cálculo do valor unitário da refeição, tem que seguir a seguinte regra. Cada quantidade utilizada tem que pegar o valor referente ao seu lote de compra. Se o lote anterior for inferior à necessidade, vai ter que pegar a quantidade do próximo lote. E o valor tem que ser calculado para cada lote de acordo com o valor de compra desse lote, para calcular o preço médio da refeição. E isso envolveria o quê? Né? Vamos considerar ali um arroz, feijão e ovo, tá? A quantidade de arroz que foi utilizada, a quantidade de feijão que foi utilizada, a quantidade de sal que foi utilizada para fazer esse arroz e cozinhar esse feijão, a quantidade de óleo que foi utilizada no arroz e no feijão, a quantidade de pimenta que foi utilizada para temperar o feijão, vamos dizer assim, a quantidade de ovos que foi utilizada, a quantidade de sal, óleo e pimenta que foi utilizada para fritar esse ovo, se foi utilizado, tá? Então, tudo isso tinha que estar especificado e a gente tinha que fazer esse cálculo para cada um dos produtos utilizados para produzir aquele alimento, né, aquela refeição, segundo a receita que eles estavam utilizando. Tudo isso é algo trivial? Não é trivial. Então, a gente tem que detalhar isso ao máximo, para o desenvolvedor saber como que ele vai fazer isso. Se você simplesmente passar, ó, você vai usar a receita para calcular o custo unitário de cada refeição. Ele vai entender de um jeito e vai fazer daquele jeito. Vai ser um valor real? Não vai. Vai atender o cliente? Não vai, porque a probabilidade do desenvolvedor ter o mesmo pensamento do cliente é muito baixa, quando ele tem uma série de processos específicos. Então, não vai dar o resultado esperado. Ou o valor unitário da refeição vai ficar abaixo ou vai ficar acima. E não vai ser o valor real como o cliente quer que seja nessa regra de negócio. Então, pessoal, ó, 2 fatos ali, né, 2 pontos verídicos que aconteceram de verdade, de como a gente deve tratar toda essa análise das informações que estão vindo do cliente. Primeiro ponto que a gente faz é partir dos requisitos. Ó, o requisito, vamos pegar o caso da cozinha industrial lá que produz as refeições. O requisito, e vou pegar justamente esse ponto, que é o valor unitário da refeição. Requisito, calcular o valor unitário da refeição produzida no dia. De cada refeição. Se eu produzir 600, qual foi o custo de cada uma dessas 600 refeições? Tá? Isso inclui também, em muitos casos, né, o serviço dos
cozinheiros, assistente de cozinha e tudo mais. Para essa cozinha, eles não queriam saber disso, eles só queriam saber o custo de matéria-prima para produzir. Tá? Esse outro custo eles não colocavam. Então, esse é o requisito, calcular o custo da produção de cada refeição. Como que a gente vai fazer isso? Vai pegar os valores seguindo a receita e, consequentemente, o valor de compra do produto. Até aí, eu posso pegar o menor ou o maior valor ou calcular uma média do valor de compra. É isso que o cliente quer? Não, não é. Ele quer exatamente o valor de cada compra de acordo com a quantidade que ele fez. Então, nesse caso, a gente tem que pegar esse requisito e colocar isso no caso de uso e detalhar no caso de uso especificamente tudo que deve ser implementado. Pegar o lote, se não foi suficiente o lote, pegar o próximo lote, se ainda não foi suficiente, pegar o terceiro lote, e aí você vai calcular o preço de cada lote de acordo com o valor de compra. Feito isso, divide pela quantidade de refeições produzidas e retorna o valor unitário daquele produto para produzir essas refeições. Só que isso é feito para todos os produtos de acordo com a receita que foi definida, né, pelo cardápio. Então, tudo isso tem que ser claramente definido, tá? Para que o desenvolvedor, o programador, ele saiba claramente o que ele deve fazer e como ele deve estar implementando isso, tá? Isso tem que ficar muito, mas muito claro para evitar problemas, certo? Então, pessoal, ó, 2 exemplos, dei aqui uma explicação, né, contextualizando esse caso, a importância dos requisitos, a importância, né, de estar verificando aí cada requisito, se ele está coerente, se ele está conciso, se ele está entendível, tá? E explicando aqui o básico de um caso de uso para vocês, né? Feito isso, pergunto eu, ficou claro, não ficou claro? Alguma dúvida, algum complemento sobre essa parte? Por favor, pode estar dizendo aí. Falei muito, né? Ou tá tranquilo? Já conseguiram assimilar todo esse detalhe aí? Então, professor, uma coisa que queria deixar só um adendo é o seguinte, como o senhor explicou nas aulas anteriores aí, sobre banco de dados e tudo que a gente teve semana passada, o importante, gente, de banco de dados é sempre manter um backup, viu? É importantíssimo, porque um banco de dados, como o senhor explicou na aula anterior aí, perdeu o banco de dados, gente, tem que fazer tudo do zero de novo. É tudo do zero, não tem como salvar. Então é muito importante. Eu trabalhei em TI, eu sei como é que um backup faz uma falta. E eu tenho sempre ditado, em vez de um backup ajuda, vai te salvar, vai, mas tenha 2 por segurança. Eu sempre tenho esse. Com certeza. Que é mexer num. Igual o senhor explicou, deu o exemplo que o senhor do software, a aplicação que o senhor fez aí. Imagina perder um backup do banco de dados, com certeza não é pequeno. Com certeza, porque o material de cozinha envolve muita coisa. Muito insumo para o banco de dados lidar com aquilo. Agora, você imagina perder uma informação ali. Né? Então, é importante manter backup sempre. Com certeza. Quem tem um backup não tem nenhum. Quem tem 2 tem um. Essa é a regra. Maravilha, pessoal. Mais alguma dúvida? Nós vamos ver, sim. Não vai ser aqui na parte de engenharia, né? Porque aqui a gente está trabalhando mais com a parte da metodologia, documentação do sistema e tudo mais. Mas a hora que a gente partir para linguagem de programação, aí a gente vai ver um exemplo prático disso. Então, pessoal, tudo que a gente está vendo aqui agora, a gente pode levar isso para a disciplina onde a gente vai pôr a mão na massa e vai ver um exemplo prático. Tá? Então, temos aqui vários exemplos que a gente pode estar utilizando lá depois para estar desenvolvendo. Por quê? Aí vai entrar o quê?
Quando a gente partir para o desenvolvimento, vocês se preparem, porque vai entrar o quê? Banco de dados, vou deixar claro essa parte, banco de dados, toda essa parte dos métodos, da metodologia que a gente utiliza para desenvolver um software, né? Requisitos, atividades, casos de uso, teste, vai entrar isso. E aí, além de tudo isso, todo esse conceito, essa bagagem que está vindo, a sintaxe da linguagem de programação. Como que monta uma interface gráfica, ou seja, o front-end, como que a gente parte para o back-end, como que o back-end conversa com o front-end, como que a gente faz acesso ao banco de dados, como que a gente, né, obviamente, já vai ter todo o processo para gerar esse banco de dados, esse banco de dados já vai estar gerado, ou seja, instrução SQL para criar o banco, para criar as tabelas, instruções SQL para poder fazer insert, update, delete, select informações no banco. Então, toda essa bagagem que vocês estão vendo agora, que parece ser chata, vocês vão aplicar tudo isso na prática. E aí, ó, lenha. Por quê? No final tem que sair esse detalhe. O projeto de extensão que vocês estão fazendo, que eu já até vou deixar aqui, que na feira a gente vai conversar sobre ele de novo, o que vocês estão tendo que fazer? Vocês estão tendo que fazer uma análise dele. Vocês estão tendo que analisar como é que vocês vão fazer a entrada, né, dessas coisas, como que vocês vão fazer o gerenciamento do estoque, como que vai ser a saída. Isso já é a aplicação do quê? Da metodologia aqui da engenharia de software. Já é uma parte da aplicação que vocês estão vendo em banco de dados, tá? E já estão pondo a mão na massa. Ou seja, mesmo que for fórmulas no Excel, ou na planilha do Google, ou VBA, enfim, o que vocês resolverem utilizar, vocês já estão pondo a mão na massa e fazendo uma implementação. Vocês já estão escrevendo um código ali. Não pense que uma fórmula no Excel, no Google Planilhas, não é uma programação. É sim. E vocês já estão fazendo isso. Então, aproveitem tudo isso ao máximo. Porque é uma coisa pequenininha, mas vocês já começam a aplicar todos esses conceitos. Porque a hora que chegar o grande, vocês já estão preparados para o grande, porque vocês já passaram pelo pequeno. Né? Isso sempre que eu digo. Tem um problema macro, transforma ele em problemas micro, que fica mais fácil de resolver. Mais fácil entender um pequeno do que entender um grande. Tá? Então, né, uma informação aí crucial, né, para vocês, e tenham sempre isso em mente. Né? Tenham sempre, sempre isso em mente. Por quê? Vai ser bucha depois? Vai. E aí não vai dar tempo da gente ficar revisando o banco de dados, não vai dar tempo da gente ficar revisando metodologia de engenharia, tá? A gente vai simplesmente pôr a mão na massa, tá? Eu já estou procurando aqui com vocês, ó, tanto que não tem slide, não tem apresentação, não tem nada. É mostrar para vocês na prática o que vocês vão estar fazendo. Tá? A ideia é essa. Ah, é muito bonitinho chegar aqui e mostrar que, ó, vocês vão fazer, o resultado vai ser esse. Não, eu mostrei aqui para vocês aqui, ó, os requisitos já extraídos. Mas antes de chegar nesse requisito, a gente fez o quê? Eu analisei com vocês a descrição. Tem que ter isso, porque a gente já tem. Opa, pessoal, voltando aí? Vocês estão Opa, me ouvindo? voltou. Estão ouvindo. Caiu de novo.
Eu acho que agora Pessoal, caiu. Aí, voltando. É estranho, não sei o que aconteceu aqui não, mas voltou. Então, só voltando um pouquinho, tá? É mostrar para vocês a prática que vocês têm que fazer e como vocês vão ter que fazer. A engenharia de software, ela passa para vocês uma série de métodos, processos e espera resultados. Existe um padrão de documentação para chegar a esse resultado? Padrão de como vocês vão fazer? Não. Ó, aqui eu tenho uma planilha, um documento PDF, que é corrido, eu poderia ter os requisitos de uma planilha, eu poderia ter cada caso de uso também dentro de células separadas. Não. O importante é o conteúdo, né? Não é a forma como que ele está apresentado. Claro que ele tem que estar legível, entendível, mas como vocês estão apresentando, pode ficar tranquilo, tá? Seguem o exemplo de vocês, tá? Seguem o que vocês acharem melhor, o que ficar mais claro para vocês entenderem, tá? A partir daí as coisas fluem, tá? O único detalhe tem que estar entendível para quem for usar isso, ok? Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma indagação? Ou tá tranquilo por enquanto? Tá ok. Belezinha. Eu quero ver depois. Eu quero ver depois a casa cair. Bom, depois eu vou estar compartilhando com vocês também esse documento PDF, tá? Dos requisitos. E aí vocês vão poder estar verificando certinho aí como que isso funciona também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Mais alguma informação, mais algum detalhe? Ou podemos finalizar por hoje? Tranquilo? Perfeito? Maravilha, tranquilo, então. professor. Vou deixar vocês descansarem aí, jantarem. E lembrando, quinta-feira, 8h30, temos reunião do projeto de extensão, hein? Não faltem. Boa noite, pessoal. Sucesso e qualquer coisa, só mandar mensagem para mim que eu vou estar ajudando vocês aí. Beleza, professor. Boa noite para todos aí. Boa noite, sucesso, bom descanso, bons estudos. E boa sorte. Boa noite, boa sorte.